5 vezes em que epidemias interferiram no esporte. Fala galera do Que História, beleza? Hoje nós vamos falar sobre epidemias que causaram uma série de transtornos para a humanidade. Entre elas, problemas com eventos esportivos. O grande motivador desse vídeo é o novo coronavírus. O surto começou na China e se espalhou pelo mundo, tornando-se uma pandemia que mudou drasticamente o cotidiano em mais de 100 países. Como não sou a pessoa mais indicada para explicá-lo, convidei a Tabata Bolen do Dragões de Garagem para falar sobre o vilão do momento, que é o novo coronavírus. Oi gente, meu nome é Tabata Bolen, eu sou bióloga e divulgadora científica. Faço parte da equipe do Dragões de Garagem, que é um grupo de pessoas que fala sobre diversas áreas da ciência em podcast, tirinhas e YouTube. Se quiserem saber mais sobre nós, é só nos procurar na sua rede social favorita. E a pedido do pessoal do Que História, eu vim falar sobre o vírus do momento, o coronavírus. Bom, para começar, o vírus que está circulando e causando diversos surtos ao redor do mundo chama-se SARS-CoV-2, ou Covid-19. E é meio que importante fazer essa separação pelo nome, porque já conhecemos diversos outros tipos de coronavírus que circulam por aí, tanto em humanos quanto em animais. Então, coronavírus na verdade é o nome de um grupo de vírus que possuem como característica comum entre si estruturas saindo da célula, se projetando para fora, o que faz com que pareça com que tenham uma coroa, por isso o nome coronavírus. No caso específico do Covid-19, por análise do seu material genético, sabemos que ele é muito semelhante ao coronavírus já encontrado em morcego. Mas nenhum ser humano acabou se contaminando por ter comido sopa de morcego. Isso é mentira! Os primeiros humanos infectados acabaram acontecendo por contato com um animal intermediário entre o morcego e o humano. No caso, o que aconteceu foi que o vírus passou por mutações para permitir que ele infectasse o animal intermediário e depois mutou de novo para conseguir infectar humanos. Devido às características dos sintomas das pessoas infectadas, sabemos que a forma de transmissão mais provável é através de gotículas do espirro ou da tosse de quem está contaminado. Da mesma forma que acontece com a gripe comum. Sendo assim, os principais cuidados que se deve tomar para não se infectar são lavar muito bem as mãos com sabonete sempre que possível por pelo menos 20 segundos. Se não tiver como lavar as mãos, passar sempre álcool gel. É um dos métodos mais eficazes para evitar se contaminar com qualquer vírus ou bactéria. Inclusive, quando tivemos o surto de H1N1 por aqui e as pessoas passaram a lavar mais as mãos e a usar mais álcool gel, tivemos uma diminuição brusca dos casos de gripe e de outras doenças. Também não se deve colocar a mão no rosto, principalmente se estiver em ambiente e transportes públicos. A gente faz sem querer, mas é preciso evitar coçar os olhos, nariz, colocar a mão na boca, cutucar aquela espinha. Tudo isso facilita que o vírus que está na sua mão consiga entrar no seu organismo. Então, não colocar a mão no rosto sem ela estar limpa. E um outro cuidado muito importante para você tomar caso você esteja doente é sempre tampar com o cotovelo toda vez que você espirrar e tossir. Isso diminui bastante a quantidade de gotículas que podem conter o vírus de se espalhar pelo ambiente em que você está. Certo, e com tudo isso falado, quais são as implicações internacionais? Cada país vai adotar a melhor medida que puder e tiver condições. O diretor da Organização Mundial da Saúde, numa das lives recentes sobre a atualização do surto do Covid-19, chamou a atenção de todos os governantes de todos os países para que eles assumam um compromisso para evitar o alastramento ainda maior dessa doença. Como eu falei antes, o contágio acontece por causa de gotículas que contenham o vírus que entram num novo organismo. Isso significa que o ideal é se evitar quaisquer tipos de aglomerações. Isso inclui museus, shows e eventos esportivos. Nós vimos a China colocar cidades inteiras em estado de quarentena, e outros países também começaram a adotar essas medidas, além de fechamento das fronteiras para pessoas vindas de países com muitos casos relatados. Com as Olimpíadas cada vez mais próximas, aguardamos como o Japão vai lidar com esse tipo de situação. Era isso que eu tinha para contar para vocês.
Espero que tenham gostado. Até uma próxima vez. Tchau! Como bem disse a Tabata, a Olimpíada é a grande dúvida do ano esportivo, mas o novo coronavírus devastou o calendário esportivo mundial. Além de já ter infectado diversas pessoas do meio do esporte, o vírus paralisou diversas competições pelo mundo, como as principais ligas europeias, a Champions, a Libertadores, a NBA, a NHL, a MLB, a Fórmula 1, a MotoGP e diversos eventos de tênis de mesa, vôlei, vela, ginástica, lutas, afetando todas as modalidades olímpicas. Apesar de ser um dos mais emblemáticos casos de todos os tempos, ele não está isolado e, por isso, fizemos uma lista com 5 epidemias/pandemias que afetaram o esporte ao longo dos anos. Confere aí para ver se aprendemos alguma coisa com o passado. Número 5, e talvez o caso mais bizarro de todos, foi a epidemia do vírus Ebola na África Ocidental. Entre 2014 e a virada para 2015, mas principalmente no ano de 2014, em Libéria, na Guiné e em Serra Leoa, o vírus Ebola fez diversas vítimas e causou pânico generalizado na região. Na Libéria, por exemplo, o estádio Antonel Tubman, em Monróvia, teve que ser fechado e transformado numa unidade de atendimento às vítimas. Pouco tempo depois, todo o futebol do país, assim como outras modalidades, foram encerradas, dadas as condições impróprias para a sua disputa. Entretanto, parecia que para a Confederação Africana e para a FIFA não fazia muito problema um surto dessa natureza e poderia acontecer a Copa Africana de Nações. O Marrocos, por sua vez, se recusou a realizar a competição da qual seria sede, por entender que o perigo sanitário ao qual os atletas e torcedores estavam expostos não justificava o risco. Como o Marrocos desistiu de realizar a Copa Africana de Nações de 2015, absurdamente, a FIFA obrigou a Confederação Africana a banir a equipe da competição, da qual já tinha vaga, e ainda puni-la com uma multa e exclusão das 2 próximas edições do torneio. Nenhum dos outros países que poderiam sediar a competição e que chegaram a receber o convite aceitaram, entre eles Angola e Egito. A sede acabou sendo Guiné Equatorial, que aceitou receber o evento depois de ter sido eliminada das eliminatórias da competição por utilizar jogador irregular. Número 4, o H1N1 volta à cena e ao noticiário internacional com a pandemia de gripe A que aconteceu no México em 2009, o que inicialmente foi chamado de gripe suína e causou pânico e desespero na região, na América como um todo e depois no mundo, fez com que aeroportos fechassem, várias pessoas sumissem das ruas e principalmente dos estádios mexicanos, que tiveram que ser fechados, e boa parte do campeonato mexicano daquele ano foi disputado com portões fechados. Agora você imagina o estádio Azteca trancafiado e sem ninguém dentro para assistir as partidas. Aquele mundo de estádio completamente vazio. Aconteceu em vários locais e em várias rodadas. Algumas competições tiveram que ser canceladas e transferidas para outra sede, como, por exemplo, as eliminatórias da Copa do Mundo de Futebol de Areia, da CONCACAF, e o torneio Sub-17, também da Federação Centro-Americana e do Caribe, aliás, da América do Norte também. Outro desdobramento da crise sanitária foi o cancelamento de alguns jogos das eliminatórias da Copa do Mundo daquela época, que tiveram que ser realizadas depois em outros locais. Outra coisa que aconteceu foi que a final da Conca Champions entre o Atlante e o Cruz Azul teve de ser adiada em virtude do pânico que se instaurou em terras mexicanas. Número 3, a gripe aviária. China, na região do Sudeste Asiático, só que agora estamos no ano de 2006, porque a virada de 2005 para 2006
foi caótica naquela região. Mal havia se superado o problema da SARS, quando a gripe aviária tomou conta da região e do noticiário, se espalhou pelo mundo de forma muito rápida e chegou a ter casos até mesmo na Alemanha, devido ao vírus ter sido transferido para a terra europeia em decorrência de gansos selvagens, acredite você ou não. Devido ao enorme número de casos que começaram a aparecer na Europa, até a Copa do Mundo de Futebol Masculina de 2006 chegou a ser colocada em risco, com o Partido Verde e alguns integrantes da Federação Alemã defendendo que a competição colocaria em risco a saúde pública, mas como o evoluir da doença não se transformou numa pandemia, ela acabou sendo realizada normalmente e sem maiores problemas. Entretanto, na Ásia, principalmente na região da China, diversas competições tiveram que ser adiadas ou seus jogos foram realizados de portões fechados. Outro caso curioso envolvendo a gripe aviária aconteceu em Portugal, quando o Benfica realizou uma bateria de exames na sua águia símbolo, a Vitória, para comprovar que ela não tinha a doença e poderia continuar a sobrevoar o estádio nas partidas do time, assim como representar a equipe quando os jogos e os eventos fossem realizados fora de Portugal. Número 2. A Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS, que entre 2002 e 2003 matou mais de 700 pessoas no Sudeste Asiático, teve como seu epicentro a China, e ao todo mais de 8.000 pessoas foram internadas em decorrência dessa pandemia. A competição mais afetada foi a Copa do Mundo de Futebol Feminina de 2003. A competição seria disputada na China e, em decorrência do surto, teve que ser transferida para a mesma sede da edição anterior, 1999, que foram os Estados Unidos. A competição, que marcaria a estreia de Marta e Cristiane na seleção brasileira, acabou sendo disputada em terras norte-americanas, enquanto a China teve que se contentar em sediar, a competição em 2007. Número 1, a gripe espanhola. Sim, a mais mortal pandemia que a humanidade já enfrentou. Entre 1918 e 1919, o influenza A, um subtipo do vírus H1N1, matou entre 50 e 100 mil pessoas mundo afora. Diversos tipos de competições, eventos ao redor do planeta tiveram que ser cancelados. O Campeonato Sul-Americano de 1918 foi cancelado. Ele passou para 1919 e acabou sendo a primeira competição internacional disputada no Brasil, que a equipe brasileira acabou vencendo. O surto de gripe espanhola também afetou o futebol nacional, principalmente nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. O Campeonato Paulista de 1918 teve diversas partidas canceladas no Rio de Janeiro. Belfort Duarte, um dos ídolos do América e um dos jogadores mais famosos da época, inclusive o precursor do Fair Play, teve que abandonar o esporte em decorrência da doença. Durante seu repouso no interior do Rio de Janeiro, acabou sendo assassinado de forma até hoje não explicada. É isso, pessoal. Trouxemos aqui 5 casos de epidemias ou pandemias que interferiram de alguma maneira no esporte. Lembra de alguma outra ou quer fazer algum outro comentário sobre o coronavírus ou coisas que saúde e esporte se encontraram? Basta deixar aqui nos comentários. Faça também qualquer outro tipo de comentário a respeito dos conteúdos que você quer ouvir, quer ver, aqui no canal. Deixe seu recado e, principalmente, clique no sininho, assine o canal e acompanhe também nas redes sociais que a gente coloca aqui na descrição desse vídeo. No mais, um abração para todo mundo, valeu e até o próximo vídeo.